Muito bem, rapaziada. Vamos falar um pouco de coisa mais séria? Na verdade, o assunto é o mesmo, mas agora vamos olhar isso com mais detalhes, tá? Este cidadão aqui, vamos tensionar um pouco o argumento, né? Do Bananinha e vamos trazer uma notícia importante aqui, né? Como diz o Juliano Mendonça aí, Jack Sparrow from Hell. Esse cidadão aqui chama-se Stewart Rhodes, tá? Para quem não tá vendo e tá só ouvindo o programa, temos aí uma imagem de um cidadão norte-americano, um cidadão branco, calvo para careca, né? Chamado cabeleca também, né? Tem um pouquinho de careca, um pouquinho de cabelo, a gente chama eles esse tipo de gente de cabeleca. Não é nada depreciativo, é apenas uma classificação capilar. Com uma barba farta, meio mal feita, parece a minha, inclusive. Não parece a minha, mas está tão mal feita quanto a minha costuma estar. Com um óculos, esse cidadão tem um tapa-olho, então ele parece um pirata mesmo, tá? Um cidadão um pouquinho acima do peso, né? Estou fazendo essas descrições para quem está só nos ouvindo, né? As pessoas têm cobrado isso, então eu vou começar a fazer mais. Este cidadão com um tapa-olho, que parece um pirata, chama-se Stewart Rhodes. E ele acaba de ser condenado nos Estados Unidos pela invasão do Capitólio. Para quem não lembra, quando o Donald Trump perdeu, ele incitou as pessoas e várias outras pessoas também incitaram a massa a invadir o Capitólio nos Estados Unidos. 6 de janeiro, jamais vou esquecer, inclusive porque é o dia do meu aniversário, tem que acontecer esta zerda no dia do meu aniversário, mas tudo certo, né? 6 de janeiro, teve a invasão do Capitólio, pessoas morreram durante essa invasão, muita coisa lá dentro foi depredada. Tá rolando um julgamento gigantesco nos Estados Unidos, se eu não me engano são mais de 700 indiciados, tá? E esse aqui é o primeiro condenado de monta. Esse cara aqui, ele foi condenado por ser um dos líderes da ação terrorista lá, da manifestação, entre aspas, da invasão do Capitólio. E ele acaba de ser condenado nos Estados Unidos por conspiração, tá? Ele foi um dos mentores da invasão do Capitólio. Tem uma coisa importante, por que eu tô linkando isso aqui aos Bolsonaro? Porque, pelo óbvio, tem uma coisa importante que é o seguinte: o Stewart Rhodes, ele sequer entrou no prédio do Capitólio. Ele não entrou, ele não invadiu fisicamente o Capitólio. Ele foi condenado agora por conspiração porque ele era um dos mentores e executores. Segundo a promotoria, ele ficou de fora do prédio atuando quase como um general de brigada durante a guerra, dando instruções para as pessoas durante o ato de invasão. Por que eu estou falando isso? Porque você aí, militar ou civil, que está pretendendo fazer alguma bobagem nos próximos meses, sobretudo durante a posse do próximo presidente, pensa no que você está fazendo, meu querido. Porque nós temos lei no Brasil, muito semelhante à lei que condenou Stewart Rhodes. Stewart Rhodes, que sequer entrou no prédio do Capitólio. Então você aí que está com o celularzinho na mão, fazendo vídeo, incitando as pessoas a se armarem, a invadirem, a matar, etc, 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 abre teu olho, meu filhinho. Sabe por quê? Olha aqui, ó. A condenação, para início de história, a condenação do Stewart Rhodes foi super pesada. Esse dispositivo da lei americana foi usado, sabe quantas vezes na história dos Estados Unidos, na história desde que essa lei existe, na verdade, né? Apenas 12 vezes. 12 vezes, tá? Essa é a 13ª vez que se usa esse dispositivo legal nos Estados Unidos para condenar alguém por conspiração, tá? Tem um nome mais específico lá, né? Conspiração insidiosa, um negócio assim, né? Tô falando bobagem? Conspiracy. Sediosa, em português brasileiro. É que isso não tem na nossa lei, né? E aí, rapaziada, o que acontece? A gente tem lei no Brasil semelhante a essa que condenou esse cidadão? Temos. É a Lei 14.197, que é de 1º de setembro de 2021. Ela foi assinada por quem? Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro assinou essa lei. Não pode se dizer nem mesmo que é uma lei da esquerda. Essa lei é uma lei de setembro de 2021, do ano passado. 1º de setembro de 2021. Lei 14.197. O que diz essa lei? Artigo 359. É crime. Tentar. Só o tentar já é crime. Com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena, reclusão de 4 a 8 anos.
Golpe de Estado é crime, segundo o artigo 359-M. Tentar, apenas tentar, já constitui crime, e não o ato em si, mas a tentativa do ato. Vou repetir, é crime no Brasil tentar a abolição do Estado Democrático de Direito. Você não pode tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado de Direito, nem impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais. É crime chamado de crime de golpe de Estado. No Brasil, você tentar, se você está com seu celularzinho na mão, gravando vídeo, ameaçando pessoas, inflamando a massa, dizendo para as pessoas se armarem, dizendo que o Lula não pode assumir, dizendo que tem que matar o Lula, etc, 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 você está tentando depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Pena de 4 a 12 anos de cadeia, meus queridos. A lei é muito semelhante à lei americana. E mais, o Stewart Rhodes, lá nos Estados Unidos, ele foi condenado também porque ele está vinculado às mortes que aconteceram dentro do Capitólio e depois, como, por exemplo, o suicídio de policiais. Muito possivelmente por causa do trauma. Ele também foi indiciado e a condenação também passa por isso. Ou seja, as atitudes de general de batalha, como o Ministério Público, né, como os procuradores falaram nos Estados Unidos, a atuação do Rhodes como general de batalha, mesmo sem ter invadido o Capitólio, levou a consequências graves, como, por exemplo, mortes e, posteriormente, suicídio de policiais. E a condenação dele passou por isso. Tá bom? Então, pensem 200 vezes no que vocês estão fazendo. Porque no Brasil há uma lei muito semelhante para colocar pessoas que estão tentando derrubar o Estado Democrático de Direito, impedir o funcionamento dos poderes constitucionais ou impedir o exercício do governo legitimamente eleito. Vocês estão cometendo um crime só pelo fato de tentar abolir o Estado Democrático de Direito. Artigos 359-L e 359-M da Lei 14.197, assinada em 1º de setembro de 2021 pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Não foi assinado pelo Fidel Castro, nem pelo Lenin, nem pelo Che Guevara, nem pelo Marighella, né? Essa é uma lei assinada pelo presidente Jair Bolsonaro no ano passado, 1º de setembro de 2021. Tá bom? O fato cômico dessa questão do Stewart Rhodes é que esse tapa-olho que ele usa não é um tapa-olho usado para fins estéticos apenas, né? O Stewart Rhodes, ele foi militar. E como bom militar trapalhão, ele deu um tiro no próprio olho usando a própria arma do exército, né? Foi um acidente, né? Parecem uns militares idiotas que a gente conhece, inclusive, né? Parecem uns paspalhos que a gente conhece aí, as misturas de Al-Qaeda com trapalhões, né? Então, para além de tudo, temos isso, tá bom? Outra coisa importante que eu acho. Vamos tirar a parte cômica do caso do Dudu Bananinha para a gente finalizar esse assunto que liga Dudu Bananinha, Catar, protestos no Brasil e o Mr. Rhodes, né? O Jack Sparrow trapalhão que está aqui na sua tela. O Eduardo Bolsonaro disse que foi para o Catar entregar material em inglês sobre o Brasil. Não disse qual material. Eu acredito que, conforme a lei 14.197, essa mesmíssima lei que eu acabei de ler para vocês, de 1º de setembro de 2021, assinada inclusive pelo pai do Eduardo Bolsonaro deveria ser investigado. A Polícia Federal deveria apreender esses pendrives do Eduardo Bolsonaro para ver que tipo de material tem ali dentro. Sabem por quê? Porque essa mesma lei, 14.197, assinada por Jair Bolsonaro em 1º de setembro de 2021, diz o seguinte: é crime de espionagem. Artigo 359-K. Entregar a governo estrangeiro, a seus agentes ou a organização criminosa estrangeira em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, documento ou informações classificados como secretos ou ultrasecretos
nos termos da lei, cuja revelação possa colocar em perigo a preservação da ordem constitucional ou soberania nacional. Pena, reclusão de 3 a 12 anos. Explicando o que está aqui no artigo 359. Se o Eduardo Bolsonaro, dentro dos seus pendrives, vamos considerar que aquilo ali é uma bobajada. Vamos admitir que o que ele está falando é verdade. Ele foi para lá para entregar pendrives, vídeos com informações em inglês para agentes estrangeiros. Foi isso que ele falou, né? Na resposta dele, a resposta do Eduardo Bolsonaro foi exatamente essa. Eu vim para o Catar entregar informação em inglês para agentes estrangeiros, já que a FIFA tem mais filiados do que a ONU. Então tem gente de todo mundo aqui. Estou me reunindo com pessoas para entregar esses pendrives. Muito bem. Caso ele esteja entregando nesses pendrives para agentes estrangeiros, sejam eles de organizações ou de governos, não importa, agentes estrangeiros é o que diz a lei, tá bom? Caso ele esteja entregando sem o conhecimento do governo brasileiro informações classificadas como secretas ou ultra-secretas, ele pode estar incorrendo em um crime que prevê 3 anos a 12 anos de cadeia. Então, eu tô falando muito sério agora aqui. Muito sério mesmo. Tirando a piada, vamos tirar o nosso pirata daqui. Então, meus amigos e minhas amigas, se o Eduardo Bolsonaro está lá entregando pendrives para agentes estrangeiros, de governos estrangeiros, é um caso muito sério. O parlamento brasileiro autorizou ele que ele fizesse isso. O Eduardo Bolsonaro está em missão oficial autorizado pelo parlamento brasileiro. O parlamento brasileiro sabe que tipo de informação ele está entregando para agentes estrangeiros? Caso sim, a gente precisa ver a documentação e saber que informação tem dentro desses pendrives. Estou supondo que o que o Eduardo Bolsonaro falou é verdade. Caso não, caso ele esteja numa missão privada, particular, o Brasil precisa saber o que tem dentro desses pendrives. Porque se dentro desses pendrives tiver um documento classificado pela burocracia brasileira como secreto ou ultra secreto, Eduardo Bolsonaro está cometendo um crime, segundo a lei assinada pelo próprio pai dele no ano passado. Então fica a dica aqui. Vamos deixar a piada de lado e vamos acreditar que o Eduardo Bolsonaro está falando a verdade. Então espero que as autoridades competentes, quando ele retornar do Catar, ou lá mesmo, interpelem o cidadão, façam a apreensão dos pendrives, para a gente tentar entender o que tem dentro dos pendrives. Né? Eduardo Bolsonaro não pode fazer o que bem entender. Ele é um parlamentar em mandato, no curso do seu mandato. Não pode fazer o que bem entender. Não pode viajar para o exterior levando informações sobre o Brasil para entregar a agentes de governos estrangeiros. Isso é previsto em lei. Se não é uma viagem oficial, precisamos saber que informação está sendo entregue. Correto? Então, precisamos saber o que tem dentro do pendrive. Tá bom, Dudu? Você foi dar essa desculpinha vagabunda? Pode dar ruim essa desculpa aí.